Gisele, Oi. uma, um pré-julgamento, digamos assim, de que jogos é, são coisas competitivas, né? Digamos assim, tem aquela coisa acirrada e tudo mais. E é, conhecendo esse novo mundo dos jogos de tabuleiro, eu conheci uma mecânica nova. Mecânica é o jeito, né, que a gente vai jogar. E a mecânica dos jogos colaborativos, né, ou cooperativos. O que acontece? Todo mundo joga junto, né, isso contra a mesa, né? Enfim, você citou os jogos baratinhos, perdão, tem o Bandido, Sim, sim. que é bem pequenininho assim, bem baratinho, que dá para levar na bolsa. E ele é cooperativo, super divertido. A gente tem aqui. O que acontece? Já citei isso anteriormente, porque realmente eu gosto muito. É o bandido que quer escapar e todo mundo vai atrapalhar ele de alguma forma, vai fechar os túneis, ele está indo pelos túneis, né? Todo mundo vai atrapalhar ele de uma forma que ele não fuja. Então, assim, o que essa mecânica colaborativa pode trazer de bom, né, para a formação do mundo? Tá. E é muito bacana, porque as pessoas se surpreendem quando elas descobrem sobre essa possibilidade de jogos que possam ser colaborativos. Por conta exatamente disso que você mencionou, Samantha, desse preconceito, né, que são conceitos formados a partir de outros elementos, talvez sem evidência, né, que a gente vai pensar que não tem evidência, de que os jogos, eles fortalecem a competitividade, tornarão pessoas mais competitivas. E aí é bem legal porque existem mecânicas que sim, que favorecem e que sugerem que haja essa competitividade. E as pessoas buscam muitas vezes por isso também. E não há nada de errado nisso. A gente tem que retomar lá aquilo, né, que a gente falou sobre o que é essa competição, que olhar que nós temos para a competição. O que representa essa competição? Os jogos cooperativos, né, eles são muito usados hoje, se a gente pensar qual é a grande gama de utilização, nas empresas. As empresas compram jogos colaborativos. Porque trabalhar em equipe é um grande desafio. E aí a gente pensa, poxa vida, como é que isso fica para crianças? Quando a gente pensa nos jogos colaborativos, cooperativos, quando a gente pensa nessa dinâmica onde são todos jogando contra o tabuleiro, contra aquelas cartas que estão descendo, né? Aquele jogo, jogando contra o jogo, você precisa desenvolver algumas competências. Né? E aí a gente vai pelo caminho de que competências são desenvolvidas nessa proposta. A cooperação, a empatia, a comunicação, o respeito, e aí a gente está falando de uma habilidade, né? De respeitar o outro, de pensar junto. Aí a gente está falando da competência de um pensamento reflexivo em equipe, em conseguir comunicar a sua ideia sem passar por cima da ideia do outro. É algo que a criança vai ganhar muito nessa vida. Porque ela vai também adquirir, e aí a gente fala dessa questão da competência mesmo, né? Ela vai adquirir, nessa competência que é a comunicação, ela vai adquirir também a ideia, a habilidade de negociação. Porque o jogo competitivo, ele te pede para negociar. Você tem que apresentar uma ideia e o grupo precisa entender aquela ideia. Você precisa refletir com o grupo se aquela é a melhor estratégia, para que vocês possam, aí sim, tomarem uma decisão. Então, assim, é maravilhoso. E é muito gostoso. E eu também penso que ele é um favorecedor quando a gente pensa em pessoas mais introspectivas também. Né? Verdade. Que precisam fazer esse movimento de extroversão. Porque, de certa forma, muitas vezes o grupo pode parecer um circuito de proteção maior. Então,
Sabe esse momento que a criança, às vezes, ela tem dificuldade de se colocar, você precisa treiná-la nessa habilidade de dizer o que ela pensa, né? Então, o jogo cooperativo, ele vai trazer isso, porque a ideia, lógico, a ideia principal é trabalho em equipe. Você até pode organizar, de repente, porque tem perfis diferentes? Tem, a gente tem perfis diferentes em todos os contextos da vida. Então, tem aquele que é mais líder, tem aquele que tem mais jeito, tem mais habilidade com o outro, né? Que consegue se colocar mais no lugar do outro. Mas a gente não pode esquecer que quando eu observo, eu aprendo. E é essa a ideia. Então, quando eu observo aquele líder colocando algumas ideias, eu aprendo também, naquele modelo, uma forma de agir. A gente tem falado cada vez mais do circuito da observação, que é você observar o outro. E até essa semana eu vi nesses posts de Instagram, algo bem interessante, que a gente nunca precisou tanto olhar para o outro como nós estamos precisando agora. Porque a boca está fechada, né? Nariz para baixo, nós estamos aí cobertos. Então, a comunicação pela expressividade do olhar ficou mais forte. E isso é positivo, isso é um ganho. A gente está usando essa área sensorial para uma exploração maior. Então, olha que bacana. E o jogo cooperativo, às vezes, ele precisa ter essa exploração de olhar, ela precisa ter o contato com o outro. Então, assim, é bacana, é super positivo. Se você trabalhar essa questão da empatia, me vem logo à cabeça também uma coisa que é muito necessária, está sendo cada vez mais necessária, é a questão da tolerância, né? Você se ver no outro, você entender o outro, entender que o outro é diferente, né? Então, eu acho que a empatia é muito necessária mesmo para a convivência social, né? Sim. E aí a gente diminui o julgamento, né, Samantha? Porque o que é o julgamento? O julgamento são ideias que eu tenho a partir do que eu penso sobre aquilo. Mas será que a ideia que eu tenho é a ideia do outro? O que é meu e o que é do outro? E como é que você pode dizer o que você pensa sem dizer ao outro que ele tem uma condição de obrigação de pensar como você? O julgamento, ele traz isso, uma condição de obrigação do outro comprar a minha ideia, o meu pensamento e levar para ele, né? Você pode, de repente, até dizer, e aí a gente está dizendo de negociação mesmo, dizer o que você acha, mas de que forma você se coloca, que é a questão da assertividade, como é que você coloca aquela informação para que o outro reconheça a sua ideia, mas que ele não se sinta julgado. Porque são só ideias diferentes. Se a gente visse o mundo por ideias diferentes, a gente seria mais tolerante. Porque quando o outro diz algo, ele está olhando por um olhar, por um viés que você não viu. É isso que ele está dizendo. Não existe certo nem errado. Existem viés diferentes de olhar. Então você está olhando aqui, ele está olhando aqui. E que mal há? Gente, nós temos vários lados. Por que a gente tem que olhar sempre para o mesmo lado? E a gente valida. Poxa, eu nunca pensei dessa forma. E tá tudo bem. Eu nunca olhei dessa forma. E aí a gente está falando dos dois lados, dos dois caminhos. Não é só daquele que diz, porque quem aponta o dedo também está julgando. Mas você está me julgando o tempo todo, você está me julgando o tempo todo. Tá, e como é que você diz para ele que ele está tendo esse viés de um único olhar, sem apontar para ele o dedo também? Então, é dos dois caminhos, né? São os dois movimentos. Entender você mesmo, né? Entender os seus limites, saber entender, sim, quem vê de fora é mais fácil, em geral, né? Então, assim, entender também que você precisa ouvir para aí você julgar e entender se você realmente precisa mudar ou não, né? Sim, então, você vai começar a prestar atenção tanto para fora quanto para dentro. sim. E o direito de mudança é do outro, né, Samantha? Não é meu.
Eu posso até manifestar, mas não é meu, é dele. Ele muda se ele considerar que aquela mudança possa ser favorável para ele. Se ele não reconhecer os benefícios da mudança, você pode ficar tagarelando aqui 24 horas e ele vai... E tá, e pode ser que até ele concorde com você, mas para ele talvez não faça sentido tanto quanto necessário para a mudança. Então é seu. É a tal da Exato. chave, né? A chave tem que ser da pessoa. Sempre, Lívia. Não, isso realmente sempre precisa ser do outro. Uhum. Né? A exclusão, e aí a gente vai falar até de jogos de tabuleiro, que é uma coisa muito legal mesmo, assim, que acontece, é que as pessoas, nos jogos de tabuleiro, elas são muito inclusivas. Elas têm, por conta desse desenvolvimento mesmo de competências que os jogos, muitas vezes, nos trazem a oportunidade, né, de mudança. Então, por exemplo, as suas dificuldades não interferem muitas vezes no meu acolhimento. E é aí que tá. Você pode ter dificuldades, mas isso não deve interferir no acolhimento. E o que é acolhimento? É a aceitação. Quando você abre para o diferente, e até a gente acaba vendo muito isso nos encontros, existem pessoas com dificuldades mais pontuais, né? Em várias vertentes, né? Por exemplo, dentro dos encontros é muito habitual a gente encontrar portadores de déficit de atenção, transtorno do espectro do autismo, introspecção, perfis diferentes jogando numa mesma mesa. Nossa. E convidando, é de arrepiar, gente, porque assim, imagino. É realmente de arrepiar, que foi o que a gente também, foi um norte para que a gente construíssemos uma loja em Barueri. Porque aqui a gente não tinha nada nesse sentido. E é incrível o quanto eles acolhem. Tem uma cadeira aqui e você pode sentar. Nossa, as suas diferenças são só diferenças e tá tudo bem. Porque o jogo é jogo. É um objetivo. E isso é muito bom. É bom para quem recebe e é bom para quem dá. Então, assim, de novo, é uma troca muito saudável, né? Nossa, muito lindo. Muito lindo. Eu vou sair um pouco do protocolo. Qual era seu protocolo? Eu não sei. Então, para mim, não sei se você vai estar saindo, não. Bom, eu vou te perguntar qual é o seu jogo favorito. Eu não vou resistir. Eu gosto de todos os jogos. Eu acho que eu não tenho jogo favorito. Essa a questão. Não sabe por que eu não tenho? Mas sabe por que eu não tenho? Eu tenho todos que eu joguei. Eu tenho aquilo que eu tenho um pouquinho mais de resistência a jogar. Por exemplo, a minha maior resistência a jogar são jogos muito longos. Mas aí é uma resistência, não é que eu não jogo, mas é mais... É tipo assim, você tem que me convencer mais, sabe assim, tipo... A galera da mesa tem que entrar num processo de negociação mais plena para me fazer jogar. Mas, a gente está falando, Lívia, de jogos. Tem jogos que levam 8 horas de jogo. Nossa. A gente não está falando de jogo... Sim, jogos que a gente tem, os jogos mais complexos, que eles delegam de 4 a 8 horas. Então, assim, esses jogos mais complexos, eu digo que não são os meus preferidos. Se eu pensar... Eu me divirto talvez mais nos party games, porque são jogos que trazem assim aquela coisa da dinâmica mais não necessariamente simples, porque eu acho que nem tudo que é simples é simples. Acho que não existe essa palavra simples, é bem complicada, mas talvez menos complexos assim, jogos. Eu me divirto mais, então eu entro mais assim. Eles são mais democráticos, né? Eles atendem a muita gente. Exatamente, porque aí a gente está falando lá das temáticas. Os jogos complexos, eles têm algumas temáticas. Mas, em compensação, eu gosto muito de assistir. Porque eu gosto muito de observar como as pessoas fazem esse movimento, que também é muito interessante. Né? Porque eles têm e é muito legal mesmo de ver, né? E a gente está falando de alguns perfis muito cognitivos. Alguns jogos mais complexos, eles exigem
uma complexidade cognitiva talvez um pouquinho maior, e é bacana observá-los. E aí eles têm uma linha de raciocínio, mas não são os meus preferidos, assim, não, né? A gente está falando... Eles têm uma inserção no tema, né? É muito grande. Você imagina realmente que está ali vivendo aquelas condições. Isso trabalha com a criatividade, né? Imaginação, Sim, sim, sim. E aí entra, e existe essa diferença também quando a gente fala de jogos de tabuleiro por conta das construções daquele conteúdo. Então, assim, por exemplo, é engraçado, porque geralmente quem gosta de jogos de tabuleiro gosta muito de histórias, gosta muito desse universo, porque nada é solto, tudo tem uma história por trás, né? Então, quando é apresentado nesse manual, geralmente ele vem com uma pegada histórica, assim. Então, ou ele começa no sentido do era uma vez e blá, 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 numa linha, e aí ele conta toda a história, ele faz todo um cenário, né? Ou ele traz elementos daquela região, na região X, onde havia, e aí ele traz elementos daquela região. E é por isso que ele é tão bem visto, principalmente por quem é, aí se a gente pensar em professores, os professores de história. Porque você vai encontrar jogos aí com temáticas que podem ser usadas em sala de aula. O Lisboa, por exemplo, ele sumiu do mercado, né? Se você tiver, você pode guardar um aí para mim na sua loja. Não do Lisboa de jeito nenhum, ele sumiu da face da terra, das lojas. E o Lisboa, ele fala exatamente de um acontecimento, né, no local, acho que em 1700, alguma coisa, que houve um terremoto, destruiu Lisboa inteiro, então todos as pessoas de bens, né, pessoas que tinham dinheiro na época, elas se uniram para reconstruir. Então o jogo é você reconstruindo Lisboa. Então Olha, é fantástico, fantástico. É lindo. Eu estou encantada com ele, porque eu estou à caça desse jogo, que não é tão fácil de achar. Eu acho que ele já parou de ser editado. E é muito legal, e como dificilmente, não há negação. Quando há negação de se jogar, é porque existe aí alguma história, e aí a gente vai pensar de vulnerabilidade diante daquela condição, muitas vezes ou por preconceito, ou, né, por algumas questões muito pontuais que interferem. Mas se pensarmos em possibilidades, é muito mais possível que uma criança tope aprender história por intermédio de um jogo do que pela aula de slide. Com certeza. E aí ele vira meio que um pano de fundo, assim, sabe? Porque o professor começa como quem nunca nada, e ele pode dizer assim, hoje, e ele pode até validar para ver o que fica de pensamento reflexivo, e dizer assim, a gente não vai fazer nada hoje. A gente vai ficar à toa aqui. Aí ele apresenta o jogo. E aí o aluno começa, mas por que isso aqui é assim? Por causa disso. Mas por que tem... por causa daquilo. E aí depois ele vira e fala assim, agora a gente vai fazer um respaldo na aula. Vamos ver lá o que surgiu aqui? Eles já estão super animados porque jogaram e vão já estar inseridos e pronto. É só motivados e pronto. E o professor ganhou a aula. Exatamente. Né? E dá para se fazer isso com todas as áreas. E isso é muito interessante. A gente tem, por exemplo, o Pandemic, que agora está em alta total, né? Total. Todo mundo combatendo aí, né? E é isso. É muito bacana você poder experimentar por um outro canal. É um outro canal, é simplesmente um outro canal, né? De conhecimento. Um outro exemplo também é o Lagranja, que fala é uma fazenda que vai produzir e vai vender. E aí eu me lembrei logo da matéria, né, que a Letícia estava estudando sobre o setor primário, secundário, terciário, e eles ficam realmente com dificuldade de entender, né, onde é localizado cada um, quem faz o quê. Eles ficam meio perdidos. O Lagranja está tudo ali, fala de commodities. Então, assim, essa palavra já está no vocabulário dela sem ela perceber, né? Olha... Ela de uma forma muito mais concreta, porque no texto... Produz aqui, sai do campo, e do campo a gente processa, faz o vinho, faz a comida.
e aí dali vai para o mercado, que é um outro tabuleiro, você leva para o mercado, enfim. É muito rico, realmente. Gisele, eu queria que você falasse assim, dos seus projetos futuros, se você já tem alguma coisa em mente. Deixar aqui também um momento para você divulgar as suas coisas, falar sobre o seu trabalho. Pode ficar à vontade. Meninas, nós estamos aqui no Espaço Caminhar com atendimentos sem ser presencial, porque por enquanto a gente tem voltado aos pouquinhos aí, né, com atendimentos mais pontuais, de necessidade mesmo, que não dá para fugir, mas eu estou atendendo online. O Espaço Caminhar, ele tem esse cuidado e a gente leva muito a sério a questão do desenvolvimento, então a gente tem encontro de pais, Agora, esse ano foi um ano muito atípico a tudo, mas nós temos encontro de pais, nós temos eventos que acontecem aqui, então nós temos workshops. Então, por exemplo, dessa parte de jogos mesmo, até o ano passado, nós ministrávamos um workshop falando para educadores. Então, a gente trazia toda a parte da importância do jogo como um canal, como mais um canal de acesso às crianças e adolescentes. Então, nós temos consultorias também, a gente presta consultoria para algumas lojas de brinquedo, a gente tem um trabalho bem interessante nesse sentido. E queremos vê-las aqui, quando possível, será um prazer recebê-las. Foi delicioso, quero agradecer a oportunidade de hoje, desse bate-papo tão gostoso. Muito gostoso. Nós agradecemos. Tão gostoso. Foi muito bom. Que é isso, meninas. E a Safe House, né, que tá aí. A nossa proposta, ela é de fazer com que pessoas que desconheçam, além de vender, nós privilegiamos muito a experiência aqui, conosco. Então, assim, antes de comprar, a gente faz um apelo aí, antes de comprar, vem experimentar. Porque nem tudo que a gente vê, a gente se identifica. Às vezes a gente acha a caixa linda, e aí a gente abre e não acha fofo. Ou a gente, de repente, acha fofo e acha lindo, mas não gosta de jogar. Ou então, às vezes, a gente não acha fofo nem lindo, mas se apaixona pelo jogo. Então, a nossa ideia é essa, trazer pessoas, trazer a possibilidade das pessoas conhecerem os jogos de tabuleiro, os jogos de mesa, fazer com que as pessoas se unam, né? Para que elas possam realmente ter momentos aí bacanas, gostosos. Porque a Safe começou assim, né? Começou conosco indo para São Paulo, com a Nina, nossa mais velha, a Marina, que a Marina gostava muito de jogos de tabuleiro, com déficit de atenção, diagnóstico de déficit de atenção, toda uma questão aí pontual. E os jogos faziam com que nós tivéssemos um processo de interação muito grande. E aí não deu outra. Passar as noites em São Paulo não estava dando muito certo para uma garota na época, saindo da terceira infância. Então, meia-noite era o nosso limite, mas meia-noite é quando as casas estavam praticamente abrindo em São Paulo. Nossa. Então, a gente se via diante dessa situação. E aí, nós trouxemos a Safe para cá, ela completa 2 anos agora em outubro. E a nossa ideia é fazer com que essas famílias tenham essa experiência, consigam ficar um pouquinho mais, talvez, num momento diferente com esses filhos, aproximando pessoas, conhecendo pessoas. Então, a gente também está voltando aos pouquinhos, agora só com hora marcada, as mesas estão fechadas. Então, a gente pede para as pessoas agendarem, porque a gente não... Estamos naquele cuidado pleno e necessário e fundamental para que todo mundo fique bem, né? Então, a gente está só com reservas agora. E é isso, meninas. Vamos querer conhecer também, né, Samantha? Sim. Vindo a São Paulo, já digo que é obrigatório e agora eu não estou disposta a abrir exceções. Eu não estou falando sobre exceções, não. Eu estou falando sobre obrigação. Eu deixo liberado vocês escolherem os jogos, mas vir aqui não tem negociação. Não tenho dúvida. Com certeza, eu estando em São Paulo, eu vou passar aí, não tenha dúvida alguma. Sim, venha, serão muito bem acolhidas. Gratidão, meninas. Eu quero agradecer, porque realmente, desde o primeiro momento, você nos tratou com muito carinho. Eu falava para a Lívia, ouve esse áudio, meu Deus, dá vontade de ficar ouvindo.
Dá Porque é vontade muito de acessível isso, uma voz muito acessível. dar com ela, gente. Ah, que gostoso. Dar com ela, porque a voz é doce demais. E assim, sempre foi com muito carinho, você atendeu a gente, sempre com muito empenho, ajudou muito a gente na questão, até mesmo de coletar aqui dados para a gente fazer as perguntas. Então, realmente foi uma parceria muito gostosa. E a gente está muito feliz de ter feito essa conversa aqui contigo. A gente aprendeu muito, foi uma verdadeira aula. E foi muito gostoso. Passou assim muito rápido, né, Lívia? Ah. Sim, passou muito rápido. Nem percebemos que deve ter até cortes no meio do caminho diante, que agora eu tô vendo ali 6h47 segundos para acabar a gravação. Né? De tão rapidinho. Eu também fui privilegiada de aprender com vocês. Eu acredito muito que é muito bom podermos aprender. E quando a gente troca, a gente aprende dobrado, sempre. Então, delícia. Bom demais. Grande abraço para vocês. Para vocês beijo. também, meninas. Beijo gigante. Beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.